A patrulha do consumidor está chegando em Pirituba, zona norte da cidade de São Paulo, para atender o pedido de socorro do Lucas. Ele parou a moto no estacionamento do Shopping Cantareira e, infelizmente, a moto foi furtada. Mas ele gravou um vídeo fazendo a denúncia. Vamos assistir? Aqui, deputado, parei aqui, ó, no D6. A entrada é lá. E aqui é a entrada para academia, ó. Como vocês puderam ver, ele parou a moto num lugar onde não tinha identificação nenhuma de que a moto lá não poderia ser estacionada. Tudo bem, Tudo bem, Celso? Mais ou menos, Prazer. né? Mais ou Prazer, menos. viu? Trouxe os documentos todos aqui? Trouxe. Gente, é o seguinte, essa moto que vocês estão vendo é uma Honda 160, é isso? 60 preta. Você já tinha pago quantas parcelas dela? 24. 24 de 48. Você pagou a metade, então? Isso, a metade. O Lucas tinha 140 quilos. Hoje ele está com 105. Isso porque, por orientação médica, ele procurou uma academia de ginástica que fica exatamente no Shopping Cantareira, onde a moto estava parada. Com problema de joelho, ele já fez um grande trabalho pela própria saúde, ele parava a moto numa parte aberta do shopping, conforme vocês viram no vídeo que a gente mostrou. Pois é, nessa época não tinha absolutamente nenhuma informação de que a moto não podia ser parada lá. Isso, correto? não tinha. Nada. Inclusive você parava, você conversava lá com as pessoas? Conversava com segurança. Nunca te Sempre disseram? cumprimentei, nunca me disseram nada. Nunca não te podia disseram estacionar. que você não podia estacionar. Pois é, um belo dia a moto foi furtada. Isso no começo do ano, de acordo com o boletim de ocorrência que nós temos aqui em mãos. Aqui, olha. A moto foi furtada no dia 30 de 1 de 2025. Isso. 30 de 1 de 2025. Aí você, quando chegou, não encontrou a moto. Não encontrei. Mas no dia que aconteceu o furto, o teu amigo te deu uma informação. Me deu a informação. Ele saiu antes de mim, primeiro que eu, da academia. Uhum. Chegou lá fora, um dos bandidos que estava na moto, em outra moto, tava falando com um dos segurança. Um dos seguranças. Isso. É. E que eles levaram a moto até na cancela. Empurrando? Empurrando. Empurrando a moto até na cancela? E os seguranças abriram a cancela para eles? Você não sabe dizer? Eu não sei dizer. Bom, mas que estavam empurrando, Tava ele empurrando. viu. Ele é viu. tua testemunha, Minha inclusive. testemunha. Pois é, gente. A moto foi furtada. Quando você chegou, não deu conta da moto, o que você fez? Você foi atrás dos seguranças? Eu fui até no segurança que tava na portaria, Uhum. perto da Smart. Uhum. Aí ele falou, não, eu já entrei em contato com eles lá na frente, na recepção. Aí eu fui até eles. E aí, o que eles te disseram? Eles só falaram pra mim fazer o boletim, ligar, fazer o boletim, assinar uns papel lá e esperar 10 dias. Pois é. Foi o que ele fez. O boletim de ocorrência, né? O boletim de ocorrência. Esperou 10 dias e começou a conversar com eles por WhatsApp. Aqui nós temos todas as conversas com a Multipark, que ele começa com esse áudio que vocês vão ouvir. Bom dia, Vinícius, na paz? Tudo bem? Ô, Vinícius, eu sou o menino da 160 preta que foi roubado aí dentro do shopping. Eu queria saber como vocês vão fazer. Entendeu, meu amigo? Falaram pra mim esperar 10 dias e qualquer coisa entrar em contato com você. Aí eu tô mandando mensagem aí, tá bom? Assim que você puder, você me responde. Como vocês puderam ver, ele pede ajuda e a Multipark responde. Diz, inclusive, agradecemos a sua mensagem, não estamos disponíveis no momento, mas responderemos assim que possível. Ou seja, que é uma mensagem eletrônica. E aí ele vem pedindo ajuda até que o Vinícius responde. Olá, bom dia. E ele continua. Bom dia, sou o menino da moto que foi roubado no estacionamento. Meu amigo, chamando o Vinícius de amigo, uma forma de falar. Falaram para mim entrar em contato em 10 dias. Aí várias mensagens são mandadas, aí eles respondem. Boa tarde, tudo bem? O caso do senhor está na nossa seguradora. Posso alugar um veículo reserva para o senhor, ou teria que ser o aluguel de uma moto. Consigo fazer por aqui de um veículo. Aí o Lucas aceita
aceita a locação de veículo. Só que não resolve o problema dele, porque ele precisa da moto para trabalhar. Inclusive, você tem filha pequena? Tenho. É? Quanto tem de idade sua filha? 3 anos. 3 anos. E ainda você paga a pensão. Pago. Então, é pensão, é prestação da moto, é aluguel, é um monte de coisa e tudo parou. Tudo parou. Tudo parou na sua vida por conta desse furto. Aí, ele faz outras considerações e a Multipac responde: estou tentando ligar para o senhor neste momento. E a locação do carro acaba saindo, só que isso não resolve o problema, né? Tem um monte de mensagens, olha, ele faz um monte de mensagens, mas não tem respostas. Monte de ligações que não são atendidas. Vai pedindo socorro até que eles resolvem realmente dar atenção para ele. A moto foi furtada no dia 30 de janeiro. No dia 12 de fevereiro, eles alugaram o carro. Ficou 12 dias com ele, o veículo. Aí te ligaram dizendo: devolve o carro que nós não vamos pagar. Devolve o carro que você está estacionando no lugar errado, nós não vai pagar a moto. Isso porque ele estava estacionando na parte de cima do shopping e o estacionamento, a Multipac, diz que ele teria que estacionar no subsolo, numa área reservada para motocicletas. Só que até então não existia absolutamente nenhuma placa dizendo que as motos deveriam ser estacionadas nesse local exclusivamente. Tanto é verdade que várias vezes ele fez estacionamento, mais uma vez lembrando que por conta do problema que ele tinha no joelho, da obesidade, né, que já diminuiu 35 quilos, é muita coisa. Isso. É muita coisa. Então ele tinha dificuldade de andar, ele não podia parar muito longe porque o joelho doía muito. Tudo isso para melhorar a saúde dele. Agora, a verdade é que o shopping deveria dar segurança. Porque, olha, pensa bem, gente, quando a gente vai no shopping center, a gente vai por quê? Porque a gente tem um lugar coberto, com ar-condicionado, com diversões, com vários atrativos, com todos os tipos de loja e com segurança. Mas quando a gente fala de segurança, a gente não está falando só da segurança pessoal. A gente está falando da segurança do nosso veículo. Por isso a gente submete a pagar o estacionamento no shopping center, que antigamente era gratuito e passou a ser cobrado, né, para ter segurança. E aí o que acontece? Furtam o produto, furtam a moto e ninguém quer pagar. Só porque ele parou no lugar errado, isso não é justificativa. E aí ele vem pedindo ao longo do tempo: olha, gente, libera as imagens, né? E eles respondem o seguinte: as imagens, para que ele possa tomar providências. E eles dizem assim: olha, a negativa foi passada para o senhor por telefone. Qualquer dúvida, me ligue neste número. E ele continua insistindo: eu quero por escrito, irmão, por favor, bom dia. E continua pedindo por várias vezes. Várias vezes eles não respondem mais. Até que no último dia, né, que ele conversou com eles, no dia 12 de junho desse ano, eles respondem mais uma vez: o retorno foi dado por telefone, a negativa foi mantida. Qual a alegação? Que você parou no lugar que não podia. Isso. Mas não tinha placa. Ninguém é obrigado a saber. A informação tem que ser suficientemente adequada. Me dá o Código de Defesa do Consumidor para mostrar para vocês o que diz o Código de Defesa do Consumidor no artigo 14. Tá aqui, olha, gente. Fornecedor de serviço. Quem é o fornecedor de serviço? É o estacionamento do shopping. Responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Bem como, olha só como é importante isso, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização, sobre a sua fruição e riscos, né? O que acontece aqui? O shopping não dava informação. Se dá guarda do veículo, a legislação é clara e a justiça já decidiu através da súmula 130. Se dá a guarda do veículo, tem que proteger o veículo. E é responsabilizado aquele que deixa com que o veículo seja furtado. Vamos até lá? Vamos tentar resolver o problema?
Nós estamos agora chegando no Shopping Cantareira. A entrada que o Lucas fez foi exatamente a que nós vamos fazer. Só que ele fez com a moto e nós estamos fazendo de carro. A entrada foi essa aqui que a gente está fazendo. Vou parar o carro mais ou menos onde ele parou a motocicleta. Lucas, você vai dizendo pra gente por onde é que a gente vai entrar. Agora eu vi que eles colocaram uma placa logo ali na frente, indicando para onde as motos deveriam ir. Só que na época não tinha, né? A placa, inclusive, é nova. Essa placa que vocês estão vendo de novo. Vou parar exatamente onde ele parou. Tem espaço para bem na frente aqui do D6. Olha, essa placa que vocês estão vendo aqui, ó, gente, é nova. Dá para ver perfeitamente. Até os parafusos aqui, ó. Os parafusos são novos. Ela foi colocada recentemente. Não nos responsabilizamos por danos ou furtos que venham ocorrer neste local. Dirija-se ao estacionamento de motos no subsolo, Multipac. Proibido motos, só que isso não existia antes. Não existia. Né? Esse é o problema. Nós estamos no D6 agora, exatamente onde ele parou a moto. E ele caminhou por aqui, era onde tinha espaço. Ele sempre fez isso e entrou no shopping ali na frente. Na época ele tinha muita obesidade, isso foi no começo do ano. Você perdeu bastante, hein? Perdeu 35 quilos em menos de 6 meses? Ó. Em menos de 6 meses. Isso aqui é dedicação. Fechou a boca também? Fechei a boca. Tem que Fechou fechar. a boca e esporte. Esporte. E agora já não dói mais o joelho? Ou dói um pouquinho ainda? Dói um pouco ainda. Dói um pouco. Dá licença. A academia fica bem aqui, né? Isso, aqui do lado. Bem aqui. E aonde fica a Multipac? O Multipac fica lá na frente, na recepção. Então a academia está bem aqui, olha. Como vocês podem ver. Por isso ele parou a moto ali. O estacionamento para motocicletas fica no subsolo e é bem distante. Então, como ele tinha problema sério de joelho e a obesidade com 140 quilos, aqui ficou perto. Aqui à direita, a administração da Multipac. Vamos até lá. Boa tarde, tudo bem? Quem é a pessoa responsável pela Multipac aqui? Hã? Vai chamar? Como é o nome dele? Leonardo. Tá bom, obrigado, a gente aguarda. Como é que tá a tua vida agora, hein? Tá devendo? Devendo muito. É? O que você tá sem pagar? Prestação atrasada. 5 prestações da moto atrasada. 5 prestação. Você tá conseguindo pagar a pensão da sua filha? Eu atrasei esse mês. Daqui a pouco... Tá difícil. Daqui a pouco vem prisão aí, Tem prisão. Tem que se tomar não- cuidado. se não pagar. Você tem conversado com a mãe da sua filha? Conversei. Explicou a Expliquei situação para ela? Ela tá entendendo? Tá entendendo? Dá bem. E aluguel e mais um monte de coisas. Um monte de coisa. Aluguel de comércio, aluguel da casa, Tudo atrasado. tudo atrasado. Difícil, viu, gente? Para uma empresa do tamanho da Multipac, isso é nada. Quanto vale essa moto hoje na tabela FIP, você sabe? Tabela VIP 16 mil. 16 mil. Isso para uma empresa do tamanho da Multipac é um dos maiores estacionamentos, né? Empresa de estacionamentos do país não é nada. Mas para ele é a vida dele. Que está toda bagunçada porque ele acreditou que no shopping Cantareira ele teria segurança. Né? Por isso que ele escolheu a academia aqui. Ele podia ter escolhido uma academia aberta. Escolheu a academia no shopping, pagou pela academia, com direito, inclusive, à gratuidade de 2 horas. Olha só o que diz a publicidade no Google, né? Sim, o estacionamento do Cantareira Norte Shopping oferece a gratuidade de até 2 horas para clientes da Smart Fit. Então, ele vinha aqui, escolheu isso daqui para ter segurança de que a moto dele, Isso mesmo. né, não seria furtada. Ele não ia ter problema com a moto, né?
E é exatamente o contrário. Onde você pensa que tem segurança, aqueles que administram o estacionamento não te dão segurança. Tá vindo aí? Bom, obrigado. Celso, boa tarde. Boa tarde. Prazer, eu sou o Fábio, eu sou encarregado e responsável pela segurança do shopping. Tá. A gente viu que o pessoal tá gravando, a gente queria entender qual que é o motivo. Acho que o Leonardo tá aqui do lado, né? Isso, Tudo bem, Leonardo? Prazer, tudo bem? O motivo é o seguinte. O Lucas teve a moto dele furtada aqui no shopping. E vocês negaram o pagamento, a lei não permite isso. A moto estava estacionada aqui na parte de cima do shopping. Na época não tinha as placas avisando que não pode estacionar, que a moto deve ser estacionada no subsolo. Só foram colocadas essas placas depois que a moto dele foi furtada, não foi isso? É. E a Multipac está negando o pagamento. Nós estamos aqui para resolver isso. Tudo bem. Nós poderíamos conversar? Podemos conversar. Fornecer para o senhor todos os contratos que serão necessários para resolver isso com as pessoas. O caso aqui é a Multipac, eles têm que resolver. Porque se o shopping abre para eles espaço para que eles explorem o estacionamento e a lei estabelece que eles são obrigados a pagar, inclusive existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 130. A súmula 130 diz que toda vez que se dá guarda de um veículo, não importa onde, tem que se arcar com o pagamento. Inclusive tem um caso aqui do próprio Shopping Eldorado, com uma decisão igualzinha dele, só que a única diferença é que não era uma moto, era um carro. E o ministro Nilson Naves diz o seguinte, inclusive na decisão dele, amparado inclusive no Código de Defesa do Consumidor, ó. Se assim o estacionamento consiste em um espaço prestado no interesse próprio do incremento do comércio, que na verdade é o shopping, né? Disso discorre para a empresa que mantém dever jurídico de vigilância e guarda dos veículos ali conservados, com a correlata responsabilidade pela reparação em caso de furto. Quer dizer, eu acho que o Shopping Cantareira tem toda uma preocupação com relação aos seus consumidores. Sim, com certeza. Tanto é que deu na mão de uma grande empresa a responsabilidade de explorar o estacionamento. Resolver, sim, a questão dele. Eu gostaria de pedir assim, para não gerar esse tumulto, se nós podemos subir até a administração. Podemos, sim, podemos. Você queria falar? Pode falar. Não, eu ia só reforçar o que ele está pontuando aí. Vamos subir, então. A gente já te passa um caminho de direcionamento melhor. Tá bom, vamos sim. Obrigado. Na época, ele tinha 140 quilos, foi em janeiro desse ano, no dia 30. Ele perdeu 35 quilos fazendo regime e na academia aqui na Smart, por orientação médica. Ele não podia caminhar muito tempo, porque o joelho dele, ele tem problema no joelho, com 140 quilos, então ele deixava a moto perto. Nunca nenhum segurança do shopping disse para ele, olha, não deixa a moto aqui, não foi isso? Conversei com a segurança, me falava comigo, bom dia, boa tarde, mas nunca falaram nada disso pra mim, não. Aí quando furta a moto, a Multipac diz, eu não vou pagar, ou seja, nem é a Multipac, né, a seguradora. Então, vocês depositam confiança numa empresa como a Multipac deposita confiança numa seguradora que eu não sei qual é, e aí ninguém quer se responsabilizar numa hora como essa. A vida dele tá toda com problema. Ele deve pensão da filha dele, ele deve os aluguéis, ele não consegue pagar. Acho que vamos na sala lá, pedir bom. para a equipe aguardar aqui, Tá bom. Vamos lá, vamos tentar resolver o problema, a equipe vai aguardar um pouquinho. Graças. Obrigado, dá licença. Tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bom? A gente tem aqui todas as conversas que foram travadas com ele por WhatsApp. Eu não sei quem é Vinícius, não deve ser responsável. Vinícius é o que cuida da parte de sinistro da Mas olha só a postura do cara. Ele veio aqui, estacionou a moto,
e foi fazer academia. Nunca ninguém falou para ele que não podia. Ele achava que podia, até porque os seguranças andavam de moto fazendo a fiscalização do pátio e nunca disseram para ele que ele não podia parar no lugar onde ele parou. Antes de ele sair da academia, o amigo dele saiu na frente. O amigo saiu, viu a moto dele sendo levada e o segurança do estacionamento da parte de fora do shopping, não sabe explicar quem foi, acompanhando até a cancela. Quer dizer, esse segurança que estava nesse momento, quando ele pediu as imagens para ser vista, porque o amigo dele testemunhou isso, negaram para ele. Esse segurança foi mandado embora, não foi isso? Aí, como é que se diz? O Vinícius, em vez de tomar conhecimento, ele vem pedindo aqui, olha, então já que vocês não vão pagar, me dá as imagens para mim tomar providência. Sabe o que ele responde? Olha só, a negativa já foi dada por telefone, não vamos responder nada. Isso não se faz. Se uma empresa do tamanho da Multipac não pode agir dessa forma. É um troço muito desagradável. E continuamente assim, nós não vamos dar resposta nenhuma, olha aqui, ó. A última vez que ele falou com ele, tá aqui, ó. Boa tarde, o retorno já foi dado por telefone. Sabe qual é o retorno? Você parou no lugar errado, nós não vamos pagar a moto. Não existe isso. A lei nem estabelece qualquer situação em que, porque o veículo está parado em lugar diverso do que o dono do estacionamento entende que deve ser, porque isso não vai pagar a conta, não? Então é isso, ele tem um boletim de ocorrência, tem um contrato dele com a academia, foi pedido, foi apresentado, você juntou toda a documentação? Mandou tudo para a Multipac. Seu contrato dele firmado com a Multipac. Num primeiro momento, a Multipac acionou o seguro e até cederam um carro por alguns dias para ele. Depois mandaram devolver o carro, disseram, não vão pagar porque o lugar onde você estava parado não é para parar a moto. Tá bom, hoje tem placas, a gente pode andar no pátio lá, tem placas novas, todas novas. Inclusive placa direcionando para onde deve ser levada a moto, mas antes não tinha. O Leonardo, ele vai passar para o senhor os contatos que possa ser mantido para que resolva isso. E eu estou apenas como um mediador e como uma pessoa que é importantíssimo, sabe por quê? Né? O mediador é importantíssimo, porque é a imagem do shopping. Sim, exatamente. Né? A imagem do shopping que está em apuros, né? Olha só o que diz o artigo 14, ó. O fornecedor de serviço, no caso estacionamento, né, é um fornecedor de serviço, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Veja bem, olha só o texto. Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Qual a fruição e risco? Fruição e risco é de que na época não tinha nenhuma placa dizendo, ó, você vai parar sua moto lá embaixo. Porque lá embaixo nós temos condição de vigiar as motos. Nós temos um espaço fechado, nós temos isso, temos aquilo. Mas antes não tinha. Para isso mesmo. Entendeu? Então, nessas condições, a lei prevê essa garantia. E a própria súmula do Superior Tribunal de Justiça diz que estacionamentos em São Paulo, a lei municipal de estacionamentos em São Paulo, com mais de 50 carros, é obrigada a ter seguro. Senão o estacionamento tem que arcar. E as decisões do Superior Tribunal de Justiça estão todas aqui, isso é uma súmula. E tem várias decisões, uma do Bradesco, o Shopping Eldorado, Carrefour, Casas Sendas, Carrefour, e aqui o Banco Simão Simons, né? Simons. Todos esses casos aqui foram julgados, o Superior Tribunal de Justiça determinou que em todas as ações no Brasil inteiro vai valer a súmula 130. Então, da guarda, mesmo que seja gratuita, tem que pagar. Se furtou, tem que pagar, né? Tá bom? Se você quiser passar os contatos, eu falo. Para vocês terem uma ideia da dificuldade, daqui a pouco ele está com busca e apreensão. Quando a seguradora paga, vai pagar para a financeira. Eu tive que ligar hoje para a financeira, conversar com o Banco Pan-Americano para ver como é que a gente faz um acordo, porque se paga depois de 5 meses, como está agora,
ele vai perder a moto, vai perder tudo. Ele está sem pagar a pensão da filha, sem pagar aluguéis, sem pagar as contas todas dele. Ele parou a vida dele por causa da moto, ele vive disso. Leila. Boa tarde, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem, Celso, e você? Tudo bom. Nós estamos aqui no shopping Cantareira e nós tivemos aqui uma moto furtada no estacionamento. Sim. E a Multipark, depois de mais ou menos 1 mês e meio, negou o pagamento ressarciar o pagamento da moto, alegando que a moto estava parada em lugar diverso do que ela deveria. Só que na época dos fatos, não tinha nenhuma sinalização. Agora tem placas novas espalhadas pelo estacionamento, tem placa, inclusive na porta do shopping eu vi uma placa orientando os motociclistas a pararem em lugar específico. Só que isso não tinha antes. Não tinha. Essa pessoa que parava lá, ela pesava 140 quilos, hoje pesa 105. Ele parava lá para fazer, isso foi em janeiro, dia 30 de janeiro, ele parava para ir para academia, para Smart Fit, que fica bem do lado de onde ele parou. Ele tinha um problema sério de joelho, não podia caminhar e o estacionamento de moto fica bem distante desse local. Bom, mas os seguranças sempre cumprimentavam ele e ele acabou, assim, conhecendo os seguranças. E nunca ninguém disse para ele, não pode estacionar aqui. O dia que a moto foi furtada, inclusive um amigo dele da academia, um colega de academia, virou para ele e falou, eu vi sua moto sendo levada, empurrada, e quem estava dando apoio era um segurança do shopping. E aí parece que ele foi demitido, ele já não está mais aqui. Mas veja, negaram as imagens para ele e negaram o pagamento da moto. E aí ele acionou meu programa, eu vim aqui, estou conversando com o chefe da segurança, o Fábio, que está sendo muito gentil, muito cavalheiro aqui. Estou conversando com o Leonardo, né, responsável pela Multipark, e estamos dando conhecimento do que está acontecendo para você, como assessora de imprensa, para que a gente ache um caminho de resolver o problema, tá bom? Tá bom. Vocês vão formalizar esse andamento tudo por e-mail, Celso? Eu posso fazer, eu posso pedir para como é que se diz, para mandar por e-mail. Eu estou te relatando tudo, essa reportagem vai pro ar no sábado, então o importante seria ter uma resposta antes eu vou pôr a minha produtora em contato contigo e vocês vão conversando sobre o assunto, tá bom? Perfeito, combinado. Muito obrigada, te agradeço muito. Acho que eu tô copiada nos e-mails. Se você quiser passar para ela... Não, eu vou passar o teu WhatsApp para ela, ela vai te ligar. Perfeito. Tá bom? Perfeito, combinado. Tá bom? Obrigado, Leila. Obrigada, viu? Nada. Tchau. Obrigado aí, parabéns pela forma com que vocês receberam a gente, tá bom? A gente tá aqui para servir mesmo, tá bom? Bom, gente, a gente combinou uma semana para tentar a solução do problema. Eles vão dar retorno pra gente e a gente volta para mostrar o que aconteceu. Beleza. Mas pelo que parece, vai dar certo. Muito obrigado. Tá bom? Tá bom? Por enquanto tá bom assim, provisoriamente? Tá bom. Tá? Provisoriamente estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.